Vamos colorir uma página do livro Um Dia no Trabalho, inspirada nos Irmãos à Obra? E a página que vamos colorir vai ser essa daqui, a equipe de construção, que é a terceira página desse livrinho. A primeira coisa que eu vi quando eu olhei essa página, eu lembrei dos Irmãos à Obra. Se você não sabe quem são os Irmãos à Obra, eu vou deixar uma imagem deles aqui, para que vocês se situem de quem é eles. Eles faziam um programa de reforma que eu achava um máximo, eu amava assistir aquele programa. E esse aqui vai ser o Jonathan, que é o que ficava mais fazendo a construção, ele trabalhava mais na obra em si. E esse aqui vai ser o Joe. Não vou alterar as características físicas deles, porque eu vou deixar eles como fosse o Bobbie Goods mesmo, só vou colocar a roupinha neles. Vou deixar ele vestido como o Jonathan e esse aqui como o Joe. Esse aqui vai ser um personagem aleatório mesmo, que tinha no programa. E nos demais, a gente vai colorindo no estilo Bobbie Goods de ser mesmo. E vamos lá pro vídeo. E para começar, eu vou fazer no rascunho de onde vai ficar as delimitações das roupinhas dele. O Drew eu vou fazer ele usando terno e o Jonathan camisa xadrez, como ele gosta bastante e ele usava muito nos programas. E eu já vou colorir a parte da casinha primeiro antes de colorir a roupa, porque eu já queria ter mais ou menos uma noção de como ia ficar assim as cores. Aí eu resolvi fazer a casa cinza, porque eu vi uma referência de uma casa no Pinterest que eu achei que ficou assim, como eu queria que ficasse essa casinha. Logicamente que ela não vai ficar idêntica à casa lá, né? Porque eu tô só colorindo já o que tem feito aqui no desenho, que eu não quero muito mudar a estrutura da casa, só a cor mesmo, deixar com esse aspecto de madeira, só que no tom cinza, que eu acho que vai ficar bem bonito. Eu vou botar aqui a foto de referência para vocês verem mais ou menos como é que eu queria deixar a casa. E no mais eu vou colorindo ela para depois vir fazendo toda a sombra da madeira, porque as casas que eu vi, ela tem um aspecto da madeira um pouco mais levantada de cima até embaixo, como se elas tivessem uma sombra, mais ou menos isso. Aí eu vou tentando deixá-la mais assim. E depois, quando eu terminar essa parte do sombreado, eu vou vindo fazendo as mesmas coisas que eu faço na árvore, só que em menos quantidade. Vou fazendo tipo uns ranhos da madeira, para parecer que a casa foi feita de madeira, né? Pelo menos a gente dá a intenção de que é uma madeira. É obviamente que não vai ficar 100% realista, porque a minha intenção não é deixar o desenho realista, mas deixar o desenho com as características, digamos assim, um pouco realistas. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque às vezes nem eu mesmo me entendo. Mas sempre que eu vou colorir algo, eu penso em alguma coisa, em alguma referência. A primeira coisa, como eu disse no início do vídeo, é que essa página me lembrou muito os Irmãos à Obra. Eu vi muito o Drew e o Jonathan nessa página e eu tinha que simplesmente fazer esses personagens do Bobbie Goods como se fossem eles. É uma inspiração. Então eu não mudei nem as características físicas dele, porque eles são cachorrinhos, né? E eles são muito fofos, na verdade é um cachorrinho e um ursinho, se eu não estiver enganada, né? Para a roupa do Drew, eu vou fazer utilizando a calça no marcador acrílico. Eu utilizei esse da Artix, mas eu também gosto muito de utilizar o da Guangna, que são os que eu tenho, e para mim eles são maravilhosos. Nessa parte aí, eu acho que eu exagerei no tom de escuro. Eu botei, eu acho que o tom foi o WG130, mas eu acho que ficou muito escuro. Quase não deu pra ver as linhas. E na parte da camisa aí do Jonathan, que às vezes eu confundo o nome deles, eu fiz a camisa dele xadrez, só que eu usei a base da camisa um azul bem claro, que eu acho que fica legal. O Jonathan sempre usava umas camisas assim, não idêntica a essa, né? Porque eu não consigo chegar no tom lá e eu quis fazer no meu jeitinho também, dando os meus toques. Aí eu fiz o xadrez na camisa, tipo um azul acinzentado. Depois vim com as linhas vermelhas. E depois com essa esse lápis de cor azul da Faber-Castell, para dar mais um destaque no azul. E finalizei também com uma caneta à base de água, que é de uma marca aleatória mesmo. E eu gosto muito delas.
E para dar o toque final do xadrez, que sempre tem um toquezinho de umas linhas brancas, eu utilizei a caneta da Sakura. Foi no tamanho 1, que é a 1.0. E depois, como eu vi, ficou meio falhado onde é que eu tinha delimitado a roupa, aí eu vim acendendo as linhas da camisa. E para fazer o personagem do Jonathan, eu fiz um degradê de marrom, comecei com um marrom mais claro e depois fui vindo com um marrom mais escuro e depois fazendo uns sombreados, porque, como a gente pode perceber, ele tá contra a luz. A luz tá vindo lá da árvore e passando nas costas dele, então a frente dele tá escura. A mesma coisa com o Drew, fiz o rosto que tá recebendo a luz um pouco mais claro e parte da sombra mais escuro. Uns degradê que eu acho que fica bem legalzinho, fica bem fofinho os desenhos. E enquanto isso eu vou colorindo agora o sapato dele, que é um sapato de obra, né? Então eu tentei fazer um sapato parecido com o que ele usava, que eu acho que ele usa aquele sapato mais de trilha, sei lá, de obra. Não entendo muito de sapato de homem não, mas é isso aí. O Drew ficou tipo um sapato social, não fiz muita coisa não, só pintei de preto mesmo e tudo bem. A escada pintei de cor de madeira mesmo, marrom, que é o que eu acho que combina com a escada, né? Também tem aquelas escadas que são de alumínio, mas a dele é de marrom porque é de madeira, de marrom. É de madeira porque ele é raiz aí. E como vocês viram naquela referência que eu postei antes, a casa vai ter janelas brancas e o vidro eu coloquei nesse tom bem clarinho mesmo e vou agora cobrindo com a caneta Posca para deixar mais um aspecto de, assim, acho que um 3D. É o que eu quis deixar parecido. Não sei se ficou parecido não com o que eu queria não, mas foi o que teve e eu gostei, porque eu queria a casa com a janela branca e não queria deixar muito essas linhas pretas aparecendo, mas eu ainda deixei. E eu acho que ficou legal, vim fazendo também a sombra com os marcadores acrílico. Nessa parte da janela eu pintei ela praticamente só com marcadores acrílico, a parte da moldura. E nessa parte aí de cima, que é tipo uma janelinha de cima, eu tentei fazer do mesmo jeito da parte de baixo. Como vocês viram, cobri as linhas pretas e ficou a janela branca mesmo. E o chapéu do Drew, que é um chapéu de obras, resolvi colocar ele no amarelo, porque eu acho que fica bem bonitinho, um chapéu de proteção. Eu não entendo não, mas eu acho que é um chapéu de proteção de obra, de construção. Esses equipamentos, esses EPI para obras, quem aí entende de obra vai saber o nome dele. Então, como eu não sei, vou chamar chapéu de proteção. E o telhado da casa eu resolvi fazer esses quadriculados porque as referências que eu encontrei de casa, nesse estilo, eram tipo quadriculadozinhos, os telhados. Eu achei que ia ficar bonitinho, então eu resolvi fazer todo quadriculado. Você também gostou ou você achou que foi demais? E o teto eu faço nesse tom também. É um tom de cinza com um fundo marrom. E venho fazendo a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo da casa, que é uma sombra para ter um aspecto de que tá em ordem decrescente, é uma mais alta e vai diminuindo. Eu acho que é isso que eu quis que parecesse. Não sei bem explicar, mas foi isso aí. E o telhado foi ficando dessa forma, ao teto escuro, a casa cinza, que eu acho que ficou bem legalzinho. E já vou agora para a parte das árvores. Eu quis fazer como se tivesse uma casa no bosque, rodeado de árvores, e eu resolvi fazendo esse aspecto de ponto de luz saindo das árvores. Aí na parte do ponto de luz eu coloquei a caneta 0, ao redor o G030 e depois o G050 e depois eu vim com a caneta GY4, que foram da Uhuhu, mas você pode colocar o tom que você tiver aí, é só começar do mais claro para o mais escuro, que vai dar esse ponto aí. E as árvores eu pego o GY4 e vou fazendo como se fosse árvores bem distantes. Aí vai dar esse efeito de como se ele tivesse um local que tivesse um bosque de árvores, tipo isso. Porque as casas geralmente onde é que eles coloriam, nossa, onde é que eles construíam, faziam as reformas, geralmente tinha muitas árvores ao redor, então eu quis deixar assim também.
Aí nesse lado eu repeti o mesmo processo do lado anterior, que foi dando esse aspecto que vocês estão vendo aí. E depois vim com um tom mais escuro, para parecer que essa árvore está um pouco mais próxima. Eu vi esse efeito no livro da Coco Wyon, onde ele ensina texturas. Eu acho que eu já até colorei ele aqui para vocês, um efeito dele. Acho não, eu colorei sim, postei uma textura do livro, para vocês verem. E a árvore, eu vou colorindo ela, a base dela no verde, eu acho que é o GY5. Depois vem o GY8 e para fazer mais sombras escuras, o G300. É sempre isso, a árvore. Um tom mais claro, um tom médio, um tom escuro e um tom bem escuro, que dá um efeito de profundidade. Sempre que vocês quiserem fazer árvore aí e não tiver, não tá com muita vontade de fazer coisa elaborada, pega uns tons de verde, do claro para o escuro e taca na árvore, que vai ficando bem legal. E para a árvore a mesma coisa, pega um tom mais claro de marrom e vou depois vindo com mais escuro, fazendo umas linhas como se fossem os ranhos da madeira, que vai ficando assim bem legal, com aspecto de árvore. Pelo menos eu acho legal, né? Não sei vocês, mas eu acho que fica muito legal esse efeito nas árvores. Deixa ela um pouco mais realista, sem ser tão realista, né? Porque aqui pra nós não tem como ficar realista demais esse desenho. Até tem, já vi vários desenhos que ficam bem realistas. E nessa caneta aí, olha, eu já pego ela pra cobrir as linhas pretas, pra cobrir os pretos e deixar mais tudo como fosse marronzinho. Aí voltando na parte do realista, eu já vi que fazem bem realista, mas eu tento mesclar os dois estilos, porque eu gosto também dessas linhazinhas pretas que ficam, que eu acho que deixa o aspecto mais bonitinho, tipo Bobbie Goods, mas eu acho lindo também aqueles que cobrem e deixam tipo uma obra de arte, uma pintura mesmo feita a óleo, aquelas pinturas bem legais. E também aí eu volto com os marcadores acrílicos para dar esse aspecto de profundidade na árvore e parecer que ela tá tipo 3D, tá em uma dimensão, para as folhas parecerem um pouco mais reais. E vai ficando esse efeito aí. Eu começo do claro pro escuro, depois eu venho com o marcador escuro e vou fazendo a profundidade da árvore. E aí, vocês gostaram de como ficou essa árvore? Vocês já fizeram árvore assim ou vocês preferem do jeito tradicional mesmo, que é só passar o marcador e pronto? Para a parte do trator, eu fiz também a mesma coisa que eu faço anteriormente. Uma parte clara, média e escura, que vai dando esse efeito aí, que vai ficando legal, como se tivesse iluminado um canto e uma sombra no outro. Eu achei que essa parte ficou tão bonitinha. Esse trator preto com amarelo, eu acho que ficou um charme e olhando assim parece queijo. A parte amarela lembrou um queijo, como se tivesse meio assado. Eu acho que eu tô vendo comida até no meu desenho, meu Deus. Eu tenho que ver comida em tudo. Quando eu não vejo um filme, eu vejo comida. Mas tudo bem, vamos lá. E eu vou colorindo agora a parte do trator, cinza e um cinza escuro, porque eu acho que trator tem essas cores aí, não é? Eu também já vi trator vermelho, mas eu acho que se fosse vermelho ia ficar muito... Não sei, eu acho que ia ficar fugindo da paleta de cores. Queria utilizar só poucos tons de vermelho aí, só um toquezinho vermelho, não muito, sabe? Só utilizando as cores que já estão no desenho mesmo. E vou fazendo a sombra aí nessa parte, porque ela tá na sombra, né? O sol tá lá atrás, e nesse caso aí tá no escuro. Não no escuro, mas tá contra a luz, é isso aí. E eu acho que ficou bonitinho essa mão aí, essa garra do trator. E como eu vi, eu esqueci de fazer a roupa desse daí. Eu resolvi deixar ele sem ser um personagem. Eu pensei na Linda, que é a esposa do Drew, mas eu acho que ia ficar nada a ver ela dirigindo esse trator. Então eu fiz um personagem mesmo bonitinho, como se fosse um figurante mesmo. Apesar de que eles têm um irmão a mais que também não é gêmeos, que eles são gêmeos, né? Ele não é o gêmeo deles, mas é irmão, né? E também trabalha no programa, mas eu acho que mais nos bastidores. E eu fiz a camisa aí como se fosse aquelas de construção mesmo, que tem a parte reflexiva. É reflexiva? Não. Que reflete a luz, que dá mais segurança nas obras, né? Tem isso.
Os EPIs são muito importantes para as construções, para que todos os trabalhadores da equipe fiquem em segurança e não sofram nenhum acidente de trabalho. E para o pneu é isso. Como a árvore, como o teto, como os Bobbie Goods, um toque de claro, médio e escuro. E vai fazendo esse efeito aí como se fosse 3D, te dando um volume para o pneu, para o objeto, que vai deixando o aspecto bem legal. Não sei vocês, se vocês gostam de vídeo narrando inteiro, mas esse vídeo eu acabei que eu narrei ele inteiro, porque eu fiquei muito empolgada, porque eu amo muito os Irmãos à Obra. Nossa, é muito nostálgico pra mim, eu amava assistir esse programa. E eu, pensando bem, eu acho que eu vou até procurar pra assistir de novo. Eu acho que tem em algum canal desses de streaming, deve ter. E aí, novamente, para as árvores, eu faço esse efeito claro, médio, escuro. E utilizei as canetas acrílicas para deixar as plantinhas com mais volume, deixar elas mais uniformes. E eu vou mostrando colorindo só até aí, que o resto eu vou... sabe, já pular, porque vocês já viram essa parte, e para não ficar tão repetitivo o vídeo e não ficar tão longo, porque eu demoro bastante colorindo. Esse aí eu demorei acho que quase 4 dias, ou foi 5 dias, eu colorei esse desenho, a prestação, porque eu tava sem tempo e também porque eu queria deixar ele bem bonito. Finalizo com um toque de caneta branca e já vamos fazer o sombreado da escada, porque... como ela tá contra a luz, então tem uma sombra nessa escada. A parte do arbusto eu utilizo um tom de verde bem escuro pra ficar mais legal. E depois na parte de cima um cinza mais escuro do que o que foi pintado na casa. Pra fazer o efeito de luz saindo do bosque, né? Eu coloquei eu fiz com lápis de cor branco, eu utilizei esse da Prismacolor, mas depois eu venho com o da Faber-Castell, que eu acho que o da Faber-Castell fica melhor para fazer esse efeito, porque esse da Prismacolor ele é mais fosco, e o da Faber-Castell ele tem cera, né? Então ele fica com efeito mais de luz, quando reflete a luz fica mais iluminado. Nessa parte aí eu não quis fazer como se fosse uma grama cortada, e sim como uma área de terra mesmo, que ele tá fazendo a construção e tá... ou ele arrancou a grama, porque ficou esse bolo aqui na frente, que parece uma grama. E como vocês podem ver, eu repito a mesma coisa. Eu não quis pintar essa parte aí como se fosse bem... a tinta bem uniforme, eu gosto de fazer como se fosse mais borradinho, que eu acho que dá um aspecto de pintura. Não fica tão chapado a pintura. Eu acho que fica mais legal. Acho que eu tô utilizando mais esse estilo nos meus coloridos. E a parte aí do cone, deixei igual o outro. E essa parte aí das ferramentas do Jonathan, eu colori da mesma cor do cinto que ele tá usando lá em cima, na escada. Que eu acho que ficou bem legal. Um tom sobre tom, sem fugir muito da paleta que eu escolhi inicialmente. E eu tô achando essa página uma fofura. E assim ficou o resultado final. Eu acabei fazendo uns detalhes a mais do que eu gravei em vídeo, que foi colorindo essas lavandas e fazendo aquele arbusto lá atrás que tá no vasinho. Eu coloquei umas hortênsias nele, que eu acho que ficou bem legalzinho. Acabei não gravando esse processo, mas resolvi fazer ele assim mesmo. E foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Obrigada a todos por assistir. Beijo!